Olá, bem-vindos ao curso de Física 3, Eletromagnetismo. Eu vou começar aqui compartilhando os slides com vocês. Eletromagnetismo, Física 3. E a gente vai começar esse curso fazendo uma descrição da história da física, que nos levou ao conhecimento que a gente tem hoje, que eu acho importante para entendermos como os conceitos da física foram se colocando depois do outro para construir o nosso conhecimento atual. Bom, isso começou o homem observando a natureza e tentando descrever e entender o que estava acontecendo, começou há muito tempo atrás, antes de Cristo, e a primeira ideia que se tinha era que a Terra, onde a gente estava parada. Tudo girava em volta. Essa ideia de estar parado, estar imóvel, né? Eu acho que vem da ideia de que toda vez que você está se movendo, você tem uma interação com a atmosfera. Você percebe o ar, você se deslocando em um meio gasoso. Como essa sensação não existia, você tinha o vento no meio ambiente, mas ele não era devido ao movimento constante. Então veio a ideia de que talvez a gente tivesse parado. Que é o geocentrismo, né? Que vem de Aristóteles, 300 e poucos anos antes de Cristo. Só no século II, e aí já tem bastante tempo, isso daqui dá quase 500 anos depois, veio o modelo geométrico, que os corpos celestes estavam girando em torno da Terra. E aí, é interessante vocês observar essa escala de tempo. O que vocês vão perceber é que tudo ia muito devagar, até que chegou uma hora que tudo aconteceu rápido. E tudo isso aconteceu rápido, tem a ver com o começo desse curso. Então, tem aqui o Nicolau Copérnico, que fez o heliocentro, né? Mas foi também muito tempo depois, mais de 1000 anos depois, os planetas em órbita ao redor do Sol. Mas só em 100 anos depois, né, o Galileu Galilei começou de fato a entrar na física, a começar a fazer alguma coisa mais consistente que está na base da descrição do que a gente usa em física hoje em dia. Então, teve a descrição do movimento acelerado, o primeiro pêndulo mecânico, tinha esse pêndulo mecânico que levou tinha a descrição do pêndulo, e essa descrição do pêndulo levou ao primeiro relógio mecânico. Até então, tinha o relógio que era criado pelo movimento do Sol, a sombra no chão, né, usado como uma marcação de tempo. Também veio a descrição de referencial inercial. Na mesma época, o Johannes Kepler fez a proposta de órbita elíptica, e aí veio as leis da mecânica celeste. Por que essa parte? Eu acho que é bem... Todo mundo, em alguma parte, já escutou falar isso, né? Mas o que tinha de interessante nisso daí? É que não existia uma explicação do porquê os astros se movem. Então, você tem mesmo no modelo heliocêntrico, onde os planetas estão girando em torno do Sol, qual é o motivo desse movimento? Tudo que era conhecido até então, tudo se movia se você fazia uma força. Então, se tinha um animal empurrando alguma coisa, ou o ser humano fazendo a força, ou a água caindo em algum lugar. Então, todo movimento precisava ter uma causa. E ao instante que você saía, você observava a noite, por exemplo, de dia, o sol, a lua, tudo isso rodando, passando, se movendo. O que estava fazendo
os astros moverem. Então, em alguma parte da história, se acreditou que a abóbada celeste era movida por anjos. Não era assim. Isso só mudou no século XVII com o Iluminismo, que é onde vem a época do Newton, que ele propôs as leis da mecânica, explicando como descrever o movimento dos astros através da força gravitacional. Então, aí, as leis que o Kepler tinha observado conseguiram se encaixaram naquilo. Então, as leis que o Newton criou, né, as leis da mecânica, que ele formulou, na verdade, ele não criou, ele formulou, explicava as órbitas elípticas de Kepler e as propriedades que elas tinham. Com o Newton e com a possibilidade de descrever exatamente a trajetória dos corpos, que era, você tinha a força provocava uma aceleração, a aceleração descrevia a variação da velocidade, e a variação da velocidade descrevia a posição em função do tempo. Então, você tinha uma descrição determinística do movimento dos corpos. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Se todas as partículas podem ser consideradas como corpos, e a lei de Newton vale para todas elas, todas as partículas do universo, então viveríamos um determinismo. Você não sabe a condição inicial, mas a trajetória de todo esse sistema, todas as partículas que compõem o sistema do universo, são determinadas. Você não consegue prever quais serão, mas não tem nada que você pode fazer para alterar, porque você também é constituído dessas partículas que obedeceria, a princípio, o mesmo determinismo de Newton. Então, aí vem uma dicotomia das ciências, que são as ciências naturais, descritas por essas leis determinísticas, e as ciências humanas, que é o comportamento humano, em geral, que aparentemente não segue esse determinismo. O ser humano tem a vontade própria, faz as coisas na hora que quer. Então, é como se fosse o tempo todo alterando o movimento desses corpos que obedecem uma lei determinista. Então, isso, se a gente for discutir isso, eu acho que a gente vai chegar no que seria... se nós temos o livre-arbítrio, de fazer uma ação, mover um objeto, ou se esse livre-arbítrio é uma ilusão de livre-arbítrio. Tudo seria descrito dentro do determinismo, onde você, embora você não saiba o que vai acontecer, você não tem como alterar o destino. Então, aí, não vou entrar no mérito disso, mas lá para frente, na física quântica, é onde aparece, pela primeira vez, uma descrição não determinística das coisas, e sim uma probabilística. Bom, aqui tem o exemplo do Newton, né? Ele está, por exemplo, você pega um corpo, você atira uma bala e ele é atraído, um canhão em cima do morro, ele é atraído pelo campo gravitacional da Terra, só que quanto mais forte for a velocidade, quanto maior for a velocidade inicial, você vai poder fazer uma trajetória que não vai cair de volta na Terra. Ele vai ficar circulando na Terra, então você estaria mostrando como um corpo pode ficar preso numa órbita em torno de um planeta ou do Sol. Então, era a descrição do que é o movimento dos astros. Deixa eu ver o que mais tem para falar daqui. Bom, acho que é isso aí que vocês devem ter. Em algum ponto do curso de vocês, já alguma coisa parecida. Bom, o que o Newton tem a ver com o que a gente vai ver nesse curso? Tem a ver porque a equação do Newton, da força gravitacional,
foi a que o Coulomb usou para começar a descrever a atração entre cargas. E a partir daí que começou o eletromagnetismo. Então veio primeiro a observação de que existiam cargas, que eu vou falar depois então, como isso começou. Mas uma vez que tinha as cargas, você conseguia saber que tinha cargas que se atraíam e se repeliam. O Coulomb fez uma descrição matemática dessa força, trocando a constante de Newton gravitacional pela constante de Coulomb e massa por carga. Então, ele fez essa descrição e a gente vai começar o curso exatamente como se usa a lei de Coulomb em termos vetoriais. Porque quando a gente faz um desenho simples, assim, que nem está aqui, né, é simplesmente uma força na direção da outra. Mas se você tem mais de uma carga, você precisa descrever a força entre elas. E aí você deixa de usar geometria simples, uma dimensão, duas dimensões, e você tem que usar a geometria tridimensional. Então, ó, a descrição matemática disso é uma coisa. Aí depois, uma contribuição importante que a gente vai ver também tem o Gauss, que é uma generalização da lei de Coulomb, onde descreve a propriedade de existir cargas elétricas. E elas estão associadas a um campo elétrico. E aí uma coisa que foi um passo importante foi a lei de Biot-Savart e de Ampère, aonde mostra o que elas mostraram nessa lei. Tá bom, eu tenho carga, mas no momento que eu tenho carga, eu posso ter essas cargas se movendo. Aí eu tenho o movimento da carga, que seria uma corrente elétrica, e aí se fez pela primeira vez um vínculo entre duas forças, que até então era desconhecida. Você tinha a força de alguns materiais que eram magnética, força magnética de alguns ímãs, se atraíam, chamado ímãs naturais, né, que tinha essa propriedade, e a força das cargas. Até então não existia nenhuma vinculação. Então, a hora que se observou a corrente elétrica, tipo esse solenoide, você pega uma bobina, né, você passa uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético. Então, foi a primeira vez que nasceu, foi onde nasceu, na verdade, essa observação, né, descrever esse fenômeno. Tá? Nasceu os eletroímãs, que são dispositivos que até hoje a gente usa em vários locais. Existem N aplicações. Aí, por exemplo, você tem um registro de água que você controla eletronicamente, abre ou fecha através de um eletroímã. E aí depois do Biot-Savart, Ampère, a gente vai cair em Faraday, que vai ser uma situação oposta. Por exemplo, a gente tinha corrente elétrica produzindo campo magnético, e aí o Faraday entra com a variação do campo magnético, produzindo uma corrente. Então, de modo análogo, né? Se eu ponho uma corrente aqui, eu produzo um campo magnético. Se eu tenho um fio e faço o fluxo do campo magnético variar, eu estou produzindo uma corrente. E aí nasceu os indutores e transformadores. São também coisas que a gente usa no nosso dia a dia. São tecnologias disponíveis. Então, se a gente for olhar o tempo, enquanto a gente demorou muito tempo para chegar em uma descrição que permitia entender o céu, os corpos celestes que se moviam no céu, que força que estavam por trás, os objetos que caem à mercê da gravidade. E levou 1.700 anos depois de Cristo para chegar nisso. E aí, depois, em menos de 100 anos, a gente começou a fazer avanços rápidos até chegar nos indutores e transformadores, que era a lei de Faraday. Uma vez que tem essas leis todas juntas, o Maxwell, a gente vai ver, acho que no fim do curso, a gente vai passar o curso todo vendo como trabalhar com essas leis. E aí, o Maxwell, em 1860, ele conseguiu pôr um pedacinho que faltava nas leis do eletromagnetismo e mostrar que todas as leis
se unificavam no eletromagnetismo. Como a equação campo elétrico e campo magnético eram acopladas uma com a outra. E dessa descrição das equações chamadas equações de Maxwell, mas na verdade tem a contribuição de inúmeros pesquisadores. Aqui eu pus simplesmente aqueles que o nome aparece nas equações, né, mas tem, sei lá, nem sei quantos que contribuíram com tudo isso. E a hora que o Maxwell juntou todas as equações, elas nessa forma unificada, ela levava a uma equação de onda. E aí a previsão teórica dessa onda, a velocidade com que ela se movia, essa onda eletromagnética, que é exatamente o campo elétrico induzindo o campo magnético e vice-versa, é isso que dá o movimento dela, independente do meio que ela está, não é como uma onda que você vê numa superfície de água, uma onda mecânica numa corda, era uma onda que se movia independente do meio. E essa velocidade teórica dessa onda batia com a velocidade que se tinha medido da luz. Então, a compreensão do homem do que era, porque a luz era um papel fundamental na nossa natureza. Tudo que a gente cria no nosso cérebro sobre aonde estamos e o que tem em volta depende de alguns sentidos. Olfato, audição, visão e tato. A visão é um dos dominantes. E aí, pela primeira vez, conseguimos montar uma descrição do que é essa luz, por que nós vemos. Então, que seria uma radiação eletromagnética. Isso nós estamos em 1860. E aí veio a entrada no século XX, desculpa, século XIX, uma vez que já tinha o conhecimento da corrente elétrica e da luz, a gente estava numa época de industrialização, né? Foi o começo da Revolução Industrial. O Thomas Alva Edison elaborou a lâmpada elétrica. E por que essa lâmpada elétrica teve um papel fundamental na física? Ela teve um papel fundamental, embora isso, talvez vocês vão ler os livros de física clássica, vocês nem sempre falam isso. Mas tem sempre uma razão que motiva uma descoberta científica. E um dos passos mais importantes do avanço do conhecimento entre o século XIX e XX foi a lâmpada elétrica. Por quê? Tinha uma grande motivação financeira por trás da lâmpada elétrica, porque você estava trocando todo um sistema de iluminação baseado em óleo, lamparina óleo, maioria óleo de baleia, às vezes, por lâmpadas elétricas, que implicariam em redes elétricas e transmissão de energia. Porque já nessa época aí, já era bem conhecido como controlar a corrente elétrica, como produzir eletricidade. Então, uma vez que o Edison elaborou a lâmpada, que era simplesmente um filamento, ele passava uma corrente e ele aquecia por essa corrente e ele acendia, isso foi uma revolução industrial enorme. E aí que veio a grande pegada. Se todo mundo tem uma lâmpada em casa, qual que é a cor dessa lâmpada? Então, se eu faço uma medida da temperatura do filamento em função da cor que ela está emitindo, a física daquela época era capaz de descrever isso. Então, aí que veio a motivação de tentar trazer uma resposta para isso. E os pesquisadores, os cientistas da época, se debruçaram entre o modelo da termodinâmica que já existia, da mecânica e do eletromagnetismo, tentando encontrar uma explicação dessa cor de um filamento aquecido, que é a mesma cor que você vê na brasa, o carvão quando está aquecido, né? Ele fica vermelhinho lá, e essa cor dele varia com a temperatura. E o filamento é a mesma coisa. É chamado de radiação de corpo negro, né? Por quê? Porque ele está emitindo em função da temperatura, ele não está refletindo.
Então, ele atinge uma certa temperatura e começa a emitir no visível. A física clássica, a hora que eles faziam as contas de como seria essa cor, ela teria que estar mais azul do que ela realmente é. Então, a quantidade de azul que aparece aqui é quase nenhuma. Ela vai do vermelho e ela vai amarelando, amarelando, pode chegar até branco, mas ela não fica azul. E a previsão clássica teria muito mais, azul e ultravioleta, teria muito mais do que realmente tem. Qual que era a falha? Então, a combinação de todo o conhecimento que tinha na época com um produto industrial que estava tendo um tremendo impacto na sociedade, revolucionando toda a indústria da época, buscava uma explicação. E na tentativa de encontrar isso, a única solução que conseguiram foi uma equação empírica que descrevia essa cor. Quem fez isso foi o Max Planck. Ele encontrou uma equação empírica que descrevia a cor em função da temperatura. Descrevia perfeitamente. E no meio dessa descrição empírica, apareceu uma constante, que é essa constante de Planck, que é um número extremamente pequeno, mas é um número fundamental na física quântica. E logo depois disso, da virada do século, veio a descrição fotoelétrica do efeito fotoelétrico de Einstein, 5 anos depois, que mostrou que aquela constante de Planck, que estava lá, era o que relacionava a frequência com a energia que a luz carregava. E que a luz só trocava de energia com essa quantidade que era dada pela frequência vezes a constante de Planck. Então, foi uma coisa fundamental da descrição da natureza. Porque o eletromagnetismo, que é o que a gente vai ver nesse curso e em Física 4, vai apenas ver todo o fenômeno eletromagnético como onda, do ponto de vista clássico, sem falar, oficialmente, sem falar do fóton. Mas eu vou estar falando nisso aí também. E outra coisa importante que aconteceu junto, mas não está relacionado com quântica, é o fato das equações de Maxwell estarem implícitas nela a teoria da relatividade, que é a transformação de referenciais com velocidade diferente. Porque como fazer essa transformação obedecendo às equações de Maxwell? E aí saiu o postulado do limite da velocidade da luz e uma famosa expressão da energia, que é a conversão de massa em energia. Então, isso saiu diretamente das equações de Maxwell, e essa parte da teoria da relatividade. Só que ela saiu em 1905 e ela só foi demonstrada experimentalmente em 1938, no início da Segunda Guerra, com a realização da fissão do urânio. E a outra parte, o que veio depois, né, alguns anos depois, que aí sim deu o começo do que a gente conhece hoje sobre a física quântica, é o que permite descrever processos a nível atômico, ela está relacionada com o espectro dos átomos. Por exemplo, se eu jogo uma luz branca num prisma, ela vai se separar em cores contínuas, mas se eu pego a luz emitida por um átomo, que é, por exemplo, uma lâmpada incandescente, você joga isso num prisma, ela vai sair em cores, em linhas bem específicas. E aí a descrição era, eu tenho um núcleo que é positivo, que atrai as cargas elétricas, de forma... Então, a princípio, em analogia com uma órbita, eu posso ter um planeta orbitando uma estrela numa órbita contínua, simplesmente eu mudo a velocidade, eu mudo a distância da força central. Só que para o átomo, eu tenho uma carga positiva no núcleo atraindo uma elétrica, depois eu vou falar como é que descobriu isso aqui, que aí sim é parte desse curso, né? Orbitando isso. E para se explicar essas linhas, cores bem definidas, linhas características de emissão de um átomo, essas órbitas tinham que estar ser quantizadas, ou seja,
existiam algumas órbitas definidas, não pode ser um contínuo. Por quê? Na hora que eu fazia a transição entre elas, a luz emitida, a diferença de energia seguia a fórmula do efeito fotoelétrico, onde a energia dividida pela constante de Planck, eu tinha frequência. E aí é o ponto fundamental da quântica, né? É justamente o porquê que essas órbitas são discretas. E aí, isso aí, quando vocês entrarem em física moderna, vai ter a primeira interpretação do porquê que elas são discretas. Mas eu não vou falar isso aqui não, tá? Só vou fazer suspense. Então, a gente vai começar o curso justamente pela lei de Coulomb, da carga elétrica. Então, a gente vai voltar lá para o Newton, que ele pôs a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, lei da mecânica clássica. A força gravitacional era a constante de Newton, massa de um corpo a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado. O que o Coulomb fez foi exatamente aplicar essa mesma regrinha para atração e repulsão de cargas. Só que, diferentemente da massa, que sempre se atrai, o pessoal já tinha conhecimento de que poderia haver atração ou repulsão entre cargas. Então, se eu tenho cargas de sinais opostos, elas se atraem, cargas de sinais iguais, elas se repelem. Como é que fizeram a observação de que existiam dois tipos de carga? Um modo é esse daqui, que eu acho bem simples de entender, né? Isso aqui é um eletroscópio. Esse círculo maior nada mais é do que um invólucro de vidro, onde dentro não tem ar, né? Tem um vácuo, por baixa pressão. Aqui tem uma haste, uma bolinha metálica, uma haste metálica, e na ponta dela tem um papel de alumínio dobrado. Se ele está descarregado, esses papéis de alumínio que estão aqui nessa pontinha, os dois lados da folhinha, do papelzinho, estão colados, não tem repulsão entre eles. Se eu aproximo um objeto carregado, o que seria esse objeto carregado? O que se conhecia na época era, você pegava uma resina, que era o âmbar, resina natural das plantas, e você friccionava com um tecido, com couro, alguma coisa, ela ficava carregada. A hora que você aproximava ela dessa bolinha de metal, as folhinhas de alumínio se separavam. Então, você induziu uma separação de carga. Como que isso funcionava? Esse bastãozinho tem uma carga, ele atrai carga. Por isso daqui ser metal, as cargas se movem pelo metal. Então, se ele está com carga positiva, ele vai atrair carga negativa. O saldo de carga positiva que fica nas folhinhas de alumínio se repele. Então, você vê isso daqui acontecer. As folhinhas se separando. Se eu conecto no terra, esse excesso de carga aqui é neutralizado. Por quê? Aqui vai subir carga negativa pelo terra e para neutralizar isso daqui. Ou seja, eu tenho uma atração. Essa carga negativa que está aqui, ela está sendo atraída por essa positiva e por aquela. A hora que eu ligo no terra, logicamente eu tenho uma falta de carga negativa. Né? Tenho carga positiva aqui e aqui. A terra, ela vai me soltar carga negativa para compensar essas que estão aqui. Então, a carga negativa vai se acumular aqui vindo da terra e a que estava aqui neutraliza de baixo. Então, eu fico com essa configuração. De novo, eu tenho uma bolinha de metal carregada, mas aqui dentro está neutro. E a carga aqui permanece devido à proximidade desse bastãozinho com carga positiva. Eu desconecto o terra aqui. Eu mantenho a carga negativa aqui. No momento que eu afastar esse bastão, essa carga negativa vai procurar uma nova posição de equilíbrio, porque ela está em equilíbrio com essas forcinhas do bastão. A hora que eu afastar o bastão,
elas só vão estar sentindo a força delas próprias. Elas vão tentar entrar em equilíbrio. E equilíbrio é elas se afastarem e vir uma parte para a folhinha de alumínio que está aqui embaixo. E aí a folhinha se separa de novo. Então, foi assim que o pessoal conseguia manipular a carga e pôr carga num objeto, tirar a carga de um objeto. É simplesmente fazendo isso. Essa brincadeira como é que chama? De fricção para fazer a carga, o objeto ter carga. Então, a carga positiva era quando você pegava um bastão de vidro, por exemplo, a carga negativa era o âmbar. E do nome grego do âmbar é que veio o nome de elétron, de carga elétrica. Tá? E aí, a gente pode também falar um pouquinho dos vários tipos de materiais que tem. Tem aqueles que são condutores, onde as cargas se movem com muita facilidade. Então, por exemplo, se eu aproximar um bastão com carga negativa de um bloquinho metálico, aparentemente não acontece nada lá dentro. Mas as cargas livres, elas vão se deslocarem até compensar a força. Enquanto ela não tem resistência ao movimento. E elas estão numa distribuição em equilíbrio. No momento que eu trago a presença de uma carga negativa, a força entre elas muda e elas têm que se reconfigurarem para anular a força. Então, a configuração que ela vai atingir aqui dentro desse condutor é tal que não existe mais força lá dentro, sobre elas, atuando sobre elas. Tem também materiais que não são, que a carga não se move livremente. A carga está presa nos átomos, mesmo assim você tem um pequeno deslocamento da carga, dependendo de quanto ela pode se mover. E aí é o caso de materiais isolantes e dielétricos, que a carga não se move à vontade lá dentro. Mas você pode ver, por exemplo, mesmo um isolante, é folhinha de papel. Você pega um bastão, você fricciona ele com uma flanela, você aproxima esse bastãozinho das folhinhas, essas folhinhas são atraídas para lá. E elas são atraídas pela força dentro das moléculas, pela pequena separação de carga que é induzida nas moléculas do papel, que é atraída por bastão. Então, são coisas bem simples. Eu só estou dizendo isso de modo para constar que foi. Bom, como é que o Coulomb chegou na constante de Coulomb? Ele fez isso usando um pêndulo de torção, porque é extremamente sensível e é fácil de você monitorar a rotação dele devido à força em um dos lados. Quando você tem uma desigualdade de força nas extremidades desse pêndulo de torção, você consegue monitorar facilmente a diferença de força, a rotação dele. Então, você colocava a carga positiva e negativa nas extremidades do bastãozinho aqui, uma bolinha de metal aqui, outra bolinha aqui. Você aproximava uma outra carregada, ele girava de um lado. Se aproximava do outro, ele girava do outro. Ou do mesmo lado, né, por carga oposta. E aí que consegue fazer uma coisa quantitativa em termos de qual carga eu ponho e como que é a força em função da distância. Então, daí que sai a lei do raio ao quadrado, cai com o inverso do quadrado, da separação, e proporcional às duas cargas. Então, se eu ponho uma carga 1 e 1 aqui, é uma força. Se eu dobro uma das cargas apenas, a força dobra. Se eu dobro as duas, a força aumenta por 4. Se eu caio a distância pela metade, se eu diminuo a distância pela metade, a força aumenta 4 vezes. Então, aí você consegue tirar essa relação. Aí, qual a relação entre a força e esses valores de carga e distância? Aí eu preciso definir quanto que é a carga e uma unidade de distância. A unidade de distância é o metro e a unidade de carga ficou sendo o Coulomb na época, que é onde o pessoal não tinha a ideia de quão pequena, ou melhor, quão grande
era essa unidade de carga. Tá? E a unidade de força é o Newton. E fazendo essa brincadeira, que o Coulomb chegou no valor da constante de Coulomb, que é 8,9875 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, é praticamente 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. Para se ter uma ideia de quão grande é essa força, vamos fazer a seguinte analogia. Se eu pego uma carga, uma bolinha de metal, e tiro um coulomb de carga de uma e coloco na outra, eu pego duas bolinhas de metais, transfiro essa quantidade de carga, e elas têm a uma distância de 1 metro, elas vão estar sujeitas a uma força de 9 vezes 10 a 9 newton. Quanto que é essa força? Ó, se eu pego uma caixa com 100 metros e 90 metros, aí, eu vou ter lá dentro 9 vezes 10 a quinta metros cúbicos. Se eu encher isso de água, eu vou ter aproximadamente 9 vezes 10 a oitava quilos. No campo gravitacional, arredondando a aceleração gravitacional por 10, eu vou ter 9 vezes 10 a 9 newton. Então, veja, o peso que é isso, o tamanho dessa caixa. Depois o tamanho de um carrinho aqui perto, para ver como essa caixa seria um enorme, cheia d'água, o quanto a força entre duas cargas de 1 coulomb, a uma separação de 1 metro, o quanto é grande. Aí você fala, então se eu pegar duas bolinhas com carga de 1 coulomb, eu vou conseguir deixar essa caixa suspensa, tá? Um quarteirão suspenso aí. Bom, aí que entra o quão fácil é você tirar um coulomb de um metal e pôr no outro. Aí depende a capacitância do meio. Aí a gente vai ver lá para frente o quanto de carga eu sou capaz de tirar de um corpo. Porque no momento que eu começo a tirar carga, quanto mais eu tiro, mais difícil é para tirar. E mais difícil fica pôr num outro que já tem carga do mesmo sinal. Então, o trabalho para fazer essa transferência mostra que é impossível você fazer isso. Até que você não vai conseguir suspender um peso tão grande. Bom, eu pus isso só para vocês terem uma noção de como o Coulomb é uma quantidade de carga muito grande. E como que se chegou à unidade de carga? Bom, o Coulomb é muito grande, por quê? Porque quando eles começaram a fazer, tudo que eles faziam estava mexendo com quantidades macroscópicas de carga. Como que se chegou no fato de que, na verdade, quem tem a carga é o elétron, que é uma partícula muito pequena, e ela que está nos materiais, né, na parte externa dos materiais, dando as propriedades de corrente que a gente observa nos efeitos eletromagnéticos. Um modo de fazer isso é o experimento de Millikan, que é feito nos laboratórios do curso de Física, e a ideia é extremamente simples. Você pulveriza gotículas de óleo no meio, que elas caem por ação da gravidade, numa região que eu tenho um campo elétrico aplicado. E esse campo elétrico, bom, não falei do campo elétrico ainda, né, mas eu tenho uma placa positiva e uma negativa, ou uma placa com carga positiva e negativa, e essas gotículas são atraídas para uma dessas placas. No caso, a placa positiva está em cima. Por quê? Porque as gotículas de óleo elas vão caindo e nesse processo de pulverização elas adquirem alguns elétrons, que é uma carga negativa. Então, é que ela começa a cair, ela vai cair por ação da gravidade, mas a hora que eu aplico, carrego essa placa positiva em cima e essa negativa embaixo, ela vai ser repelida pela de baixo e atraída para de cima. Então, o que acontece? Eu começo a alterar a velocidade dela em relação de queda que ela tinha. Em vez de ela estar caindo por ação da gravidade, ela pode começar a subir. E aí eu consigo medir o quanto de carga tem nessas gotículas. E fazendo essa medida da quantidade de carga,
é que se chega de que existe um valor mínimo da carga. E eu não consigo aumentar ele continuamente, mas eu aumento a quantidade de carga em múltiplos dessa quantidade mínima. Então, aqui você tem uma luz que ilumina aqui dentro, logicamente, ela não está na mesma direção do microscópio que é usado para olhar essas gotinhas. Como que é feita esse experimento? Então, você tem um microscópio que está olhando aqui dentro, ele está vendo essas gotinhas lá dentro, só que isso está indo por uma câmera, e nessa câmera ela tem os pixels ali, e tem uma taxa de aquisição de imagem. Essa taxa de aquisição de imagem dá uma escala de tempo, no qual você consegue monitorar o quanto essas gotinhas que você estão vendo lá dentro, quantos pixels elas se movem. Então, você consegue fazer um gráfico, você vai seguindo. Na verdade, o software faz isso. Você identifica a gotinha, ele vai seguindo ela, frame by frame. Então, o deslocamento por pixel em função do tempo. Então, você vê aqui, ela está subindo, ou seja, você está aplicando um campo elétrico, você liga aqui, você aplica uma carga elétrica positiva em cima e negativa embaixo. A gotinha vai subindo. Aí você desliga essa diferença de potencial, o campo fica nulo, ela começa a cair. E aí você faz isso para várias gotinhas lá dentro. Você consegue montar um experimento que ficaria, os resultados, né? Você coloca todas as gotinhas, o que subiu mais devagar, o que subiu mais rápido. Você organiza isso, e aí você vê que ela dá um salto aqui, você vai formando uma escadinha, se você for fazer. Então, esse salto que ela está dando, essas velocidades aqui estão distribuídas. Se você transforma essa velocidade por carga que ela vai ter, você consegue achar um número, seria a carga elementar, que faria com que essas distribuições que caiam em torno de uma unidade. Então, se você pega isso aqui e projeta nesse eixo vertical, aqui no eixo Y, você vê que elas se aglomeram em torno do 1, do 2, do 3, do 4, desde que você ajuste o valor da carga elementar, que é a carga do elétron negativo. Então, foi assim que, pela primeira vez, o pessoal conseguiu observar e mostrar que o elétron, que a carga que a gente observa nos materiais, forma corrente elétrica, que se movimentava, que passava pelo filamento da lâmpada e tal, era uma carga negativa e que ela tinha um valor bem definido. Não era contínua, era uma carga discreta. E aí, para andar um pouquinho mais para frente, aí vem da compreensão do átomo. Se tem aqui o núcleo, tem carga positiva e os elétrons estão em volta, atraídos pelo núcleo. E por isso que os materiais, as propriedades elétricas e de condução estão sempre relacionados com o elétron, porque é o que é externo lá dentro. Eles estão sujeitos a uma força muito mais fraca do que aquela que mantém o núcleo coeso. Só para falar um pouquinho, né? Lá em relatividade, física 4, a gente vai falar um pouquinho de força nuclear, e essa força nuclear é a que mantém os prótons e os nêutrons juntos, ou seja, que você tem próton com próton, carga positiva e positiva, juntas, unidas, né, por uma força mais forte que é elétrica. Então, elas estão numa região muito mais pequena, e em volta do átomo, o grande volume deles são os elétrons, são cargas negativas, e que dão origem à corrente. Tá? Então, aqui só tem você já deve ter visto isso, acho que desde o colégio já estão falando de quarks, tem o up, down, que é o que formam os prótons e os nêutrons. Os prótons, você tem 3 partículas, que a soma das cargas fracionárias dela dá 1 em relação à carga do elétron. Então, aquela unidade fundamental de carga, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, carga do elétron, mas está em coulomb. E por isso que ela é 10 a menos 19. Se a gente começasse a física, pagasse tudo e começasse de agora, a carga do elétron seria 1. Né? E ela poderia ser positiva, não negativa. Né?
Aí teria que redefinir tudo. Mas por motivos históricos, o Sistema Internacional de Unidades, a gente sempre usa o Coulomb. E a carga do elétron é aquela menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, o nêutron, ele tem 3 dessas partículas, mas as cargas fracionárias delas se somam e dá 0. O do próton dá mais 1. E o elétron, a carga elementar dele é menos 1. Ele não é constituído de outras partículas. Ele é uma partícula elementar. No quadro de partículas elementares que é conhecido até hoje, a gente tem os quarks, que se agrupam e formam os hardons, que são prótons e nêutrons. A força eletromagnética, que é o que a gente vai estudar, que é basicamente entre cargas positivas e negativas, ou seja, entre elétrons e prótons, é mediada pelo fóton. E o fóton é o campo eletromagnético. Ou seja, o fóton é o que a gente vê na descrição desse curso como campo eletromagnético. E a nível nuclear, para manter o núcleo coeso, o mediador da força é o gluon. Ambos não têm massa e não têm spin. O fato, aqui tem o negócio do spin, né? O fato dele não ter spin significa que os fótons você pode pôr quantos vocês quiserem. O elétron não. Você põe eles no mesmo estado de energia somente se eles estiverem invertidos. Aí vem aquela regrinha que vocês usam para preencher os orbitais de um átomo. Põe um elétron com spin para baixo e um para cima. Porque você não pode ter os elétrons, que são os leptons, você não tem eles ocupando um número qualquer no mesmo estado de energia. Eles só vão estar no mesmo estado de energia se eles tiverem a diferença spin diferente. Enquanto os fótons não, você pode pôr quantos vocês quiserem. Bom, então isso foi uma visão geral do curso até aqui. A gente vai só falar agora um pouquinho, só para trazer vocês para o que é esse curso mesmo, que é um exercício muito simples de fazer. A gente vai pegar simplesmente duas cargas, que é a lei de Coulomb direta, só que vai fazer uma descrição vetorial. Como que eu faço essa descrição vetorial dela? Eu tiro a origem de uma posição que me favoreceria a construção da geometria, a descrição. Então, eu ponho uma coordenada x, y, z num ponto qualquer do espaço, e aí eu tenho duas cargas. O que eu preciso para fazer a lei de Coulomb nesse sistema, numa descrição tridimensional disso? E isso é o que a gente vai usar o curso todo. Então, vocês prestem atenção nisso daqui, vocês revejam com calma essas passagens que eu estou pondo aqui, e são só 3 coisas que vocês precisam pôr uma origem. Tá? Eu tenho a origem. Nessa origem, qual a posição da carga? Então, a minha carga aqui, que está na posição R1, ela tem coordenada x1, y1, z1. Tá? A outra carga, posição x2, y2, z2. Então, o que eu fiz? Passo 1. Sistema de coordenadas. E posição da carga no sistema de coordenadas. O segundo passo, o que é? O vetor de diferença. Então, se eu tenho o R1 e o R2, qual o vetor entre eles? Aqui seria o R minúsculo, né? Seria o R da carga 1 para 2, seria o R2 menos o R1. A posição da carga 2 menos do 1 me dá esse vetorzinho que vai de uma carga para outra. Por que ele é importante você calcular ele, saber definir ele? Porque é o módulo dele que dá a força. E é a direção dele que dá a direção da força. Você vê que são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de força de Coulomb, que é uma coisa vetorial, e por isso que talvez as pessoas que querem fazer esse curso precisam ter de pré-requisito geometria analítica, tá? Vetores. Porque ela é diretamente, por mais simples que você queira montar seu problema, ela é uma descrição vetorial e ela dá trabalho você montar em todas as situações. Ao longo desse curso, a gente vai criar várias configurações de carga, calcular o campo dessas configurações, descrever as cargas se movendo em corrente.
corrente, qual a direção dessa corrente e como fazer essa geometria. É essa geometria tridimensional aqui que é o ponto-chave desse curso. Então, vocês prestem atenção nessa parte e façam com cuidado, aprendam a fazer isso sistematicamente. Vocês não vão errar no curso. Talvez vocês façam um monte de problema de um jeito que seja difícil de resolver. Talvez tenha alguma simetria no problema que não foi facilitada pela escolha da origem que você pôs o referencial e do sistema de coordenadas que vocês estão usando. Então, pode usar coordenadas retangulares, x, y, z, coordenadas esféricas ou coordenadas circulares, cilíndricas. Então, o passo importante aqui é esse, ó. Definir a posição da carga, o vetor que vai dar origem do meu sistema na carga. O vetor diferença, que é a diferença da posição das cargas, que dá esse vetorzinho R minúsculo. O módulo dele eu calculo assim. Então, tem o módulo. Qual que é a direção dele? É o vetor dividido pelo módulo. Esse vai me dar o versor. Então, a força da carga 1 para 2, ó, força 1, 2. A força que a carga 1 está fazendo sobre a carga 2. A constante de Coulomb, o produto das cargas, o versorzinho, que é o chapéu aqui, que é um vetor unitário, de módulo 1, que eu dividi o vetor pelo módulo dele, então fica com o módulo 1, né? Vai ser na direção da separação, indo de 1 para 2, para lá. E a mesma conta serve para a força que a carga 2 faz na 1. Então, a força 2, 1 é a constante de Coulomb, o produto das cargas, o versor indo de 2 para 1, que é o menos esse aqui, dividido pela separação ao quadrado, que é a mesma. Então, uma vez que você fez isso, você descreveu o problema. Aí você fala, mas se a carga é positiva ou negativa? Não importa. Você trocar os sinais da carga aqui, vai aparecer mais ou menos aqui na frente, dizendo como é a força. Aqui você montou a lei de Coulomb de uma forma vetorial num sistema de coordenadas tridimensionais. E é isso que vai ter que usar em todas as configurações. Próximo exercício, ou exemplo, né? São 4 cargas num plano. Então, também dá para simplificar o problema, porque uma das coordenadas, por exemplo, eu posso dizer que esse aqui é o plano XY. Então, a minha coordenada Z está fora da história. Vai facilitar um pouco as contas. Então, aqui eu estou demonstrando como que faz, como define a posição das cargas. Está aqui ó, a posição de cada carga no sistema de coordenadas, o valor de cada carga, como calcula o vetor de separação entre elas, como calcula o módulo e a força. Vocês acompanhem esse exercício com cuidado, que vai ajudar bastante vocês. Tá? E vocês treinem com ele. Então, cada um dos versores está aqui, como é que faz essa conta. Aí tem a força sobre a carga 4, em função da distância. Então, tem 3 cargas fixas ali, né? E uma carga móvel ao longo do eixo X. Como que as forças, qual a força que ela vai sentir? Então, você faz essa curva, se você quiser um programinha para fazer um gráfico, você vai ver que aqui você está distante aqui no X, aqui dentro ela está sendo atraída, aqui, e tem um ponto de equilíbrio, que é mais ou menos aqui. Por que que tem esse ponto? Você tem 2 cargas atraindo e uma carga repelindo, que é igual, o mesmo sinal. Então, chega um ponto que ela é atraída e, a partir daquele ponto, ela começa a ser repelida. Então, teria um ponto de equilíbrio aqui. Então, se ela vem, se eu coloco ela em torno disso aqui, ela vai ficar oscilando em torno dessa posição aqui. Mas, lógico, isso aqui é porque eu estou fazendo um desenho limitado a um plano, bidimensional. Na prática, ela sairia para cima ou para baixo desse plano, sairia para outra dimensão. Mas é só para vocês treinarem a matemática envolvida nisso. Bom, na próxima aula, do que a gente vai falar? A gente vai falar disso mais formalizado. Como que é o campo, não por 1, 2 cargas, que nem nesse exemplo, mas por inúmeras cargas. Mas só que ainda uma quantidade discreta de cargas. Aí eu posso ter também uma quantidade contínua de cargas.
Aí eu não descreveria mais carga por carga, e não seria mais uma soma, esse sigma aqui, maiúsculo é uma somatória, né, sobre a contribuição de cada carga num ponto do espaço, mas sim uma densidade de carga por elemento de volume. Então, aqui tem a força calculada sobre uma carga de prova, mas se eu tiro o valor dessa carga, eu fico com o quê? Com o campo elétrico. E saber calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas é fundamental quando você trabalha em física. Por quê? Suponha que você quer fazer um dispositivo para conduzir uma corrente de elétrons. Você vai construir, por exemplo, um microscópio eletrônico. Você precisa acelerar essas cargas. Então, você precisa saber como configurar um campo elétrico para atrair essas cargas. Fazer um canhão de elétrons. Então, todas essas continhas que a gente vai começar a fazer, elas já teriam uma aplicação prática. E sempre que possível, eu vou mostrar elas sendo aplicadas. Tá bom? Bom, por essa aula é só isso. Eu falei bastante coisa da parte histórica. Tem um outro vídeo no meu canal que eu falo em mais detalhes aquela história da física clássica indo até a física quântica. Se quiserem assistir, divirtam. Bom, um abraço para vocês e espero vocês até a próxima aula.